Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento aqui na Gente Mais Consultoria. Hoje falaremos sobre o tema Segurança na Operação em Plataformas de Trabalho Aéreo, a nossa famosa PTA. Antes, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Tiago, sou técnico em Segurança do Trabalho e bombeiro civil há mais de 12 anos. Já atuei em diversos segmentos, como indústria alimentícia, área elétrica, construção civil e também com consultoria e treinamentos. Por um período fui professor em um instituto técnico e atualmente sou instrutor de treinamentos normativos e palestrante de saúde e segurança do trabalho aqui na Gente Mais Consultoria e Treinamentos. Falaremos então sobre procedimentos de segurança para que se opere as plataformas de trabalho aéreo com segurança. Nosso maior objetivo é que você, no final do dia, volte sempre para sua casa, vivo, íntegro e com a maior segurança possível. Você precisa voltar da mesma maneira que você chegou. Então, são procedimentos que veremos aqui na parte teórica, que vão se complementar posteriormente aí com a parte prática também. Então, são normativos que a gente vai seguir, tudo que a gente estiver vendo, tudo que a gente estiver falando aqui com vocês, não é o Tiago que está falando, que inventou, e sim normativos. E aí, a gente consegue, dentro de uma norma específica, estar buscando referência em outras também. Particularmente, a gente tem um anexo na NR18 que trata do tema plataforma de trabalho aéreo. Porém, a gente consegue se basear também em outras normas, por exemplo, a NR35 que fala de trabalho em altura, porque os trabalhos desenvolvidos nas plataformas de trabalho aéreo são trabalhos em altura, então a gente também vai buscar uma referência lá na NR35. A gente também tem referência lá na NR11, que fala de equipamentos de movimentação, transporte, armazenagem, manuseio de materiais. Então a gente consegue estar buscando alguma coisinha ali. Na NR12 também, que fala de máquinas e equipamentos. Enfim, NR6, que fala sobre EPIs. Então, a nossa base aqui é a NR18, porque ela tem um tema específico, um tópico específico falando sobre isso. Mas a gente consegue enxergar dentro da própria NR18, desse anexo que trata das plataformas, outras referências que foram buscadas também na NR35, na NR11, enfim. Só aqui para deixar bem claro que todos esses procedimentos, tudo que a gente vai estar vendo aqui é baseado nas normas de segurança. E é claro que a gente vai tentar trazer para vocês aqui isso da melhor maneira possível. O nosso grande objetivo aqui, então, é estar sensibilizando os operadores de plataforma de trabalho aéreo quanto à necessidade de neutralizar ao máximo a possibilidade de provocar acidentes, bem como reorientar sobre todos os procedimentos de segurança. Então, o nosso grande objetivo aqui é fazer com que ao final desse treinamento, você, operador de PTA, que já opera, que está se reciclando ou que ainda não opera, que vai começar a fazer esse tipo de atividade, que ao final desse treinamento você possa fazer uma análise. Se eu já sou um operador de PTA, como está sendo a minha operação no dia a dia? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer de diferente? O que está bom? Mas o que eu tenho? O que eu devo fazer visando a minha segurança para melhorar o meu dia de trabalho, a minha operação, sempre com o objetivo de voltar para casa todos os dias. E você que ainda não opera, que está começando, que está fazendo esse treinamento para obter conhecimento, que tipo de operador você quer ser? Aquele que vai voltar para casa todos os dias com saúde e segurança, ou aquele operador que não está preocupado, que acha que não é importante, que acha que
nada acontece e aí, infelizmente, a gente tem aí visto que os acidentes, infelizmente, continuam acontecendo. Então, é uma escolha que cada um deve fazer, é uma escolha particular. A gente fala que a segurança do trabalho, ela não depende de um técnico de segurança estar ali, de um engenheiro, de um supervisor. A segurança do trabalho é cada um faz a sua. Óbvio que a gente tem as normas de segurança, tem os procedimentos, tem treinamento para nos dar um norte, um caminho a seguir. Mas cada um precisa ter a sua consciência. Sou eu que estou lá na linha de frente, que estou lá na ponta do processo, que também estou exposto aos riscos. Sou eu, operador de plataforma de trabalho aéreo, de PTA, que estou lá em cima, que estou a 10, 15, em alguns casos 20 metros de altura. E eu preciso seguir os procedimentos, porque é a minha segurança que está em risco. Se eu não fizer o procedimento correto, se eu não utilizar o cinto, se eu não tiver a capacitação, o conhecimento dos riscos, é a minha própria segurança que está em jogo. Sou eu que não posso voltar para casa. É a minha família que pode ficar aí sem o meu afeto, o meu carinho, o meu sustento, enfim. Então, esse treinamento é para vocês analisarem que tipo de operador você quer ser. Se você quer voltar para sua casa ou não. Se você ama a sua vida ou não. Muita coisa do que a gente vai falar aqui, acredito que muitos já sabem, já ouviram falar, já têm esse conhecimento, mas mesmo assim é importante para a gente estar reorientando, relembrando. É o momento de parar um pouquinho e realmente, como a gente tem falado aqui, refletir. Será que eu estou cumprindo realmente esses procedimentos? Será que não está caindo no esquecimento? Na autoconfiança? Faz tempo que eu opero, está tranquilo, nunca aconteceu nada. Então, para a gente fazer essa análise. Às vezes ainda não aconteceu. Será que por eu nunca ter sofrido um acidente de trabalho, eu sou um bom operador? Isso é relativo. Não aconteceu ainda porque eu me preocupo com a segurança, porque eu sigo todos os procedimentos, ou porque ainda não aconteceu, por um mero acaso. Eu quase bati, quase tombei o equipamento, quase atropelei alguém, quase encostei na rede elétrica. Ainda estou no quase, mas se eu não me cuidar, se eu não seguir os procedimentos, uma hora ele vai acontecer. Então, eu preciso estar sempre atento a esses procedimentos. A gente vai estar relembrando isso. E para quem ainda não conhece, então vai estar recebendo essas informações e procure filtrar da melhor maneira possível. Lembre mais uma vez, é a sua segurança que está em jogo. É você que precisa voltar para casa. Independente se tem um técnico de segurança, um encarregado, um líder, um chefe, alguém te olhando, observando ou não. Você tem que fazer a sua segurança por você e pela sua família. Então esse é o objetivo desse nosso bate-papo, desse nosso treinamento que está se iniciando a partir de agora. A operação, então, da plataforma de trabalho aéreo, ela não é tão simples como às vezes pode parecer. Ela exige aí um conhecimento técnico específico, tem que ter um treinamento, uma habilidade para a execução das tarefas pertinentes ao seu trabalho. Para isso, o operador terá de preparar e manter o equipamento adequado para as atividades do dia a dia. Então, não é algo simples, né? Não é qualquer pessoa que pode ir assumir a operação da plataforma. Existem riscos, existem procedimentos, medidas de controles que precisam ser seguidas. Então, não é simplesmente ir lá, subir na plataforma e sair movimentando, elevando ela. Não é algo que qualquer pessoa pode fazer. E a norma deixa bem claro, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, onde ela diz que somente pessoas qualificadas, capacitadas, é que podem operar o equipamento. E existem uma série de riscos
como em qualquer atividade, existem riscos maiores ou menores, mas eles estão ali presentes. Então é importante que somente pessoas capacitadas, pessoas que tenham a autorização da empresa através do treinamento específico para que tenha essa liberação para poder operar no equipamento. Porque ele precisa conhecer exatamente como se opera, quais são os riscos dessa atividade e também as medidas de controle. Então o operador ele precisa ter esse conhecimento para poder também manter o equipamento em condições de uso, para sempre estar avaliando esse equipamento para saber até que ponto ele pode ou não pode fazer um movimento, para saber até que ponto aquele equipamento está ou não em condições de uso. Então tem situações que são riscos graves e iminentes, que eu não vou poder operar aquele equipamento, é uma condição impeditiva. Tem situações que a gente vai conseguir acionar aí uma manutenção, acionar o departamento responsável e conseguir fazer essa troca, essa substituição, tomar essa medida necessária e aí sim conseguir operar. Então o operador ele precisa ter esse conhecimento, saber se a sua plataforma tem ou não condições de uso, se os comandos estão funcionando adequadamente, se tem sinal sonoro, se está fechando e travando o acesso corretamente, se o guarda-corpo está ok, está firme, não corre o risco ali de quebra, de tombamento. Precisa saber o piso que eu vou estar trabalhando, onde eu vou estar movimentando a minha plataforma, que tipo de piso tem ali, se esse piso é resistente ou não. Está observando o que eu tenho à minha volta, então estrutura da empresa, outras máquinas e equipamentos, rede elétrica. Então é um conjunto de informações, é um conjunto de medidas que precisam ser observadas, e algumas delas precisam ser tomadas algumas ações para que se tenha segurança. Não é simplesmente entrar no equipamento e sair operando. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de atividade. Então, somente os trabalhadores que tenham a capacitação, o treinamento e que façam sempre uma análise de todo o cenário. Analise a sua plataforma se está em condições de uso, analise o terreno que você vai estar trabalhando, analise o espaço que você tem para trabalhar, tudo que tem à sua volta. Então é um conjunto de fatores ali que precisam ser observados para a gente minimizar essa probabilidade de acidentes. É quase que impossível a gente falar aqui que vamos evitar 100% dos acidentes. É o nosso grande objetivo, é isso que a gente quer, mas infelizmente existem situações que fogem ao nosso controle, mas a gente precisa seguir esses procedimentos para minimizar ao máximo essa probabilidade de acidentes. Se a gente tiver um colaborador treinado, se a gente tiver um equipamento em boas condições de uso, se esse operador sempre fazer as observações necessárias, tanto do equipamento como do trajeto, do piso que ele vai estar trabalhando e de todo o entorno, a gente vai estar com certeza minimizando e muito essa probabilidade de acidentes, que vai ser sempre o nosso objetivo. Então é importante ter esse conhecimento para não sair operando de qualquer forma, de qualquer maneira, porque é um equipamento que veio para facilitar o nosso dia a dia, para trazer mais segurança e conforto, porém, se ele não for operado da maneira adequada, da maneira mais segura possível, ele acaba se tornando aí uma arma na mão do operador. Ele pode acabar provocando um acidente para ele mesmo ou para outras pessoas que estão junto, que estão nas proximidades. Então a gente vai estar vendo aqui algumas regrinhas de segurança para estar sempre minimizando essa probabilidade de acidentes. Então,
não basta apenas saber operar a plataforma de trabalho aéreo. Eu preciso ter o conhecimento da legislação de trânsito, higiene ocupacional, normas regulamentadoras vigentes, preservação do meio ambiente, questão de postura, ergonomia e também, obviamente, precauções de acidentes de trabalho. Isso fará com que o operador aumente a vida útil do equipamento e também previna acidentes de trabalho. E aí todo mundo sai ganhando. Se eu observo os procedimentos de segurança, é bom para o próprio trabalhador, que vai estar ali garantindo a sua segurança e a de outros. É bom para a empresa, porque aquele trabalhador vai sempre estar trabalhando visando não acontecer acidentes, não ter afastamento. Ele cuida do equipamento para que esse equipamento sempre esteja em condições de uso. Quando acontece qualquer situação que fuja aí da normalidade, precisa orientar, precisa comunicar para que sejam tomadas as medidas. Então o operador ele precisa conhecer um pouquinho de cada tema. É óbvio que não vai ser muito aprofundado, mas ele precisa saber um pouquinho de meio ambiente, porque o equipamento, por exemplo, pode ter um vazamento de óleo, e esse vazamento de óleo precisa ser contido da maneira adequada, para não prejudicar o meio ambiente. Ele precisa saber um pouquinho de ergonomia, porque em alguns momentos ali ele não vai ter uma posição confortável, às vezes de trabalho. Então ele precisa, às vezes, estar fazendo uma pausa programada, precisa fazer um revezamento, enfim. Ele precisa conhecer um pouquinho de legislação, de trânsito. Ah, Tiago, mas a plataforma não está na rodovia, não está na via pública, está dentro da empresa. Mas dentro das empresas também, por onde normalmente essa plataforma vai se locomover, seja a parte externa ou interna das empresas, das indústrias, da construção civil, existem ali, ou pelo menos devem existir, regras de trânsito, para onde aquela plataforma deve ir, de quem é a preferência. Então, parecido com o que a gente vai encontrar nas nossas vias públicas, nas nossas leis de trânsito. Então, precisa conhecer um pouquinho também, precisa conhecer um pouquinho também das práticas, das regras de segurança, para saber de que forma fazer essa operação, minimizando essa probabilidade de acidentes. Precisa saber que o operador não é mecânico, ele não tem autorização para fazer intervenções no equipamento, é somente profissional autorizado. Então, ou é o eletricista de manutenção, ou é o mecânico de manutenção que fazem as intervenções. O operador de PTA, ele vai fazer um checklist ali, ele faz uma observação, ele faz uma visualização ali das condições do equipamento. Então ele vai fazer um checklist visual e operacional. Visual, olhando ali o que tem na máquina, aparente, o que possa ter ali de situação de risco, de estar quebrado, enfim, e também operacional. Então, antes de iniciar a atividade, ele vai fazer um teste com o equipamento, vai um pouquinho para frente, sempre num local seguro. Então vai testar os comandos, vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, verificar se o sinal sonoro ou a buzina está funcionando, vai elevar a plataforma, abaixar, vai se locomover um pouquinho ali para estar testando esses comandos para garantir essa segurança. Então uma inspeção visual, eu vou olhar todo o entorno do equipamento para saber se está em condições, se tem algum problema, e faço também uma inspeção operacional. Então vou testar os comandos, botão de emergência, subida, descida, para frente, para trás, para verificar se o equipamento tem condições de uso. Então não é somente saber operar, é muito importante, óbvio. O operador ele tem que saber manipular ali os comandos da PTA.
da plataforma. Senão, não tem como. Se não sabe, se coloca em posição de risco. Mas não é só isso. Não basta apenas saber operar. Precisa ter um pouquinho de conhecimento de outras áreas, porque também são coisas que estão ligadas direta ou indiretamente a essa atividade. Como a gente comentou aqui, estourou uma mangueira ali, tem um vazamento de óleo. O que o operador precisa fazer? Ele tem um kit de contenção para isso? Ele sabe que não pode jogar água ali, não pode descartar isso em qualquer lugar? Precisa fazer uma contenção ali com areia, com pó de serra, e aí ter um local apropriado depois para fazer esse descarte. Então ele precisa conhecer um pouquinho. Ele precisa saber que às vezes vai estar numa posição desconfortável de trabalho. Ele não pode ficar por longos períodos. Aí já está se falando um pouquinho da parte ergonômica. Então é um conjunto de medidas ali, de ações que o operador precisa ter esse conhecimento, e ele vai adquirir isso dos treinamentos. Então, treinamento de formação, treinamento de reciclagem, nas orientações do dia a dia, nos diálogos de segurança, na ordem de serviço. Enfim, o trabalhador precisa receber o máximo de informações possíveis para que ele consiga aplicar isso no dia a dia, para que ele tenha essa capacitação. E aí fica a dica: operador, está com dúvida? Não faça. Vai perguntar, vai tirar a sua dúvida. Mais uma vez, é a sua própria segurança que está em risco, que está em jogo. Então, será que eu consigo passar aqui? Será que esse piso que eu estou andando é resistente? Será que eu não vou ficar muito próximo da rede elétrica? Essa dúvida que você tem, pode ser um fator que vai gerar um acidente. Então, só faça a sua atividade, só faça as movimentações com a PTA na certeza. Eu acho que a rede lá está desligada. Não é eu acho. Precisa ter certeza. Precisa estar confirmado que a rede foi desligada, está desenergizada, foi testado, está aterrado, está bloqueado, sinalizado. E aí que a gente já está falando de outra norma, NR10, para que você consiga realizar a sua atividade com segurança. Eu acho que é dessa forma que coloca o cinto. Eu acho que eu posso prender aqui o meu cinto. Não, eu tenho que ter certeza. Se eu não coloco o cinto corretamente, se eu não ancoro ele no local apropriado, eu posso sofrer as consequências de uma queda. Então eu preciso conhecer, eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo, eu preciso ter essa certeza. E aí a gente vai ter os treinamentos para isso, para questões operacionais do equipamento. Cada plataforma tem o seu manual, deve ter o seu manual de operação e também manutenção. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá buscar essa informação no manual, com o fabricante, mas eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo. Então, reforço mais uma vez, não é qualquer pessoa que pode operar. Tem que ser o trabalhador capacitado, autorizado, que tenha o treinamento, que conheça os riscos, as medidas de controle e que, obviamente, saiba operar o equipamento. Conheça os comandos, mas não basta somente isso. Precisa ter aí uma visão mais ampla do todo. Não olhar, eu sei operar. Ok, mas você entende um pouquinho da segurança também, dos riscos existentes, um pouquinho de meio ambiente, de ergonomia, de deslocamento, de preferência nesse deslocamento. Então são informações importantes que o operador precisa ter para garantir uma maior segurança nas operações, que é esse o nosso grande objetivo, a segurança do operador e de todos que estão ali ligados direto ou indiretamente a essa atividade. Então elas foram desenvolvidas para dar segurança ao trabalhador, porque o trabalho realizado com a plataforma evita que o trabalhador corra risco de quedas
em escadas, andaimes ou passarelas. Todas as plataformas aéreas de trabalho estão equipadas com dispositivos de segurança que seguem a normativa vigente, a nossa NR18, o seu anexo. Para a utilização das plataformas, o trabalhador recebe do fabricante ou pessoa especializada um treinamento, uma carteirinha ou um crachá de habilitação de operação do equipamento e um certificado do curso. Então aqui informações muito importantes. As plataformas de trabalho aéreo, as nossas PTAs, elas foram desenvolvidas pensando na segurança do trabalhador, porque muitas atividades desenvolvidas às vezes aí com escadas, com andaimes, com passarelas, enfim, acabavam acontecendo muitos acidentes. Isso falando de meios que são utilizados ainda e que são apropriados para isso, escada, andaime, passarelas, sem contar outros meios alternativos que infelizmente a gente ainda encontra por aí nas empresas, nas atividades que também proporcionam acidentes, como escadas em cima de andaimes, como ainda se utiliza munques, guindaltos para fazer elevação de pessoas, empilhadeiras que muitas das vezes a gente vê trabalhadores no garfo da empilhadeira, dentro de um cesto, às vezes até fora, e é feita essa elevação, e isso faz com que os acidentes aconteçam. Então as plataformas vieram para dar mais segurança para os trabalhadores. Então a gente tem uma infinidade de plataformas de trabalho aéreo, vários modelos, vários tipos, justamente para atender essa necessidade. Então a gente tem articulada, a gente tem tesoura, tem elétrica, tem a diesel, tem telescópica, para trabalho interno, para trabalho externo, na construção civil, para que o trabalhador tenha mais segurança, para que se evite o uso de alguns artifícios, de alguns meios que muitas das vezes não vão trazer essa segurança que a gente tem nas plataformas. Então é algo que veio aí para trazer mais segurança. É uma demanda que foi surgindo porque as coisas também foram evoluindo, as construções, as obras ficaram cada vez maiores, foram aumentando o tamanho, a altura dessas atividades. Então surgiu essa necessidade de ter um equipamento ali que auxilie nessa segurança, para eu não precisar ficar apenas ali com um andaime, que aí eu vou ter toda uma perda operacional também, de ter que estar montando isso, e aí se não montar da maneira adequada, o acidente pode acontecer da mesma forma, ou às vezes está com uma escada e essa escada não é a mais ideal, a mais adequada. Eu tenho uma altura para fazer uma atividade e a minha escada não chega até essa determinada altura, e aí o trabalhador está lá no último degrau, ou às vezes está improvisando, coloca a escada em cima de um andaime, de outra coisa. Então, são momentos aí que antecederam a plataforma de trabalho aérea, que infelizmente aconteceram muitos acidentes. E aí a gente está falando de queda de altura, que normalmente não é algo simples. É difícil a gente ver, o cara caiu de altura lá, caiu de 10 metros, caiu de 5, 6, 20 metros de altura, e foi algo simples, só deu uma arranhadinha ali, só um raladinho. Dificilmente é isso. Na grande maioria das vezes vai ser aí uma lesão grave ou infelizmente a morte, né? Então, as plataformas vieram para trazer mais segurança para os trabalhadores. E aí só pode operar essa plataforma quem recebe a capacitação, quem tem o treinamento. É o que a gente tem falado aqui desde o início. Então precisa receber esse treinamento, precisa ter uma forma de identificação que eu sou autorizado a operar
aquele equipamento e ter também um certificado desse meu curso, desse meu treinamento. Então, é importante, né, que as empresas tenham algum meio aí de identificação de quem é autorizado a fazer a operação das plataformas. Normalmente se utiliza no próprio crachá do trabalhador, se coloca essa autorização. Em algumas empresas coloca no capacete, no uniforme, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas precisa ter aí essa identificação para garantir que somente os trabalhadores autorizados é que possam fazer essa operação. E aí já fica uma dica para os operadores também. Não está utilizando o equipamento, ele está parado, estacionado lá num local seguro, seja por qualquer motivo, parou para o almoço, parou para ir no banheiro, parou para ir buscar alguma coisa, enfim, né? Você precisa garantir que pessoas não autorizadas não acessem o equipamento. Então vai retirar a chave, vai travar, vai bloquear, enfim, porque se alguém assumir esse equipamento, a responsabilidade é do operador que estava ali fazendo a atividade e por algum motivo saiu e deixou o equipamento ali e qualquer outra pessoa aí pode assumir. Então precisa ter esse zelo, precisa ter esse cuidado também. Mesmo quando eu não estou mais utilizando o equipamento, eu preciso ter esse cuidado. Onde eu estacionei, onde eu parei o equipamento, se eu não estou atrapalhando ali uma rota de fuga, uma saída de emergência, um extintor, um hidrante, enfim, mas também garantir que nenhuma outra pessoa não autorizada assuma essa operação. Então, é uma das responsabilidades do operador. Mas, de maneira geral, é um equipamento que veio para facilitar o nosso dia a dia, para trazer mais segurança para os trabalhadores, para que essas atividades em altura sejam desenvolvidas com equipamento que é mais seguro, desde que utilizado da maneira correta. Além da segurança, também tem toda uma questão de conforto. Então, pensando na ergonomia aí também, a gente elimina essa necessidade de transportar andaimes, caminhar sobre estruturas perigosas, realizar esforço físico para elevar materiais, ferramentas e também trabalhar em lugares incômodos. Então, além da segurança, ela vai trazer um conforto maior, ergonomicamente falando, aí para os trabalhadores. Não é um conforto pensando em descanso, não, né? Mas o trabalhador na plataforma elevatória, ele consegue aí ter uma posição melhor de trabalho, ele consegue aí evitar o transporte, por exemplo, de escada, que a gente sabe que tem um peso, por mais que hoje em dia a gente tem escadas aí de fibra, enfim, que são um pouco mais leves, mas ainda é um desconforto fazer esse carregamento. Para fazer a elevação de materiais, de ferramentas ali que você vai utilizar na sua atividade. Então ela diminui muito o esforço físico que o trabalhador faria se estivesse utilizando outros meios. Às vezes eu preciso fazer uma atividade aí a 10, 12 metros de altura e eu vou montar um andaime. Então eu tenho todo o peso para transportar isso, eu tenho a montagem, que é um risco. Então durante essa montagem dos andaimes eu tenho trabalhadores ali expostos, né? Ok, eles vão montando o andaime e tem ali os seus pontos de ancoragem, mas é um risco, é um desconforto. Então, além de toda a segurança que traz para o trabalhador as plataformas, também traz um conforto maior, porque evita carregamento de peso, evita posições incômodas, facilita muito. E a gente vai ter também um grande ganho operacional. Então você imagina ali, eu tenho que fazer uma troca de uma lâmpada aqui, eu vou ter que montar um andaime, olha o tempo que eu vou gastar para fazer isso. Se eu tenho uma plataforma, eu consigo chegar ali e rapidamente ter esse acesso, né? Falando aqui de algo banal, de algo simples, né? Então a gente vai ter aí um ganho operacional também muito grande.
Então, em 3 vertentes muito importantes aí, ela traz muitos benefícios para a segurança do trabalhador, para o conforto também do trabalhador e também para um dinamismo maior nas operações. Eu não precisar ter que ficar montando nada, carregando coisa para lá e para cá. Se eu tenho uma plataforma de trabalho aéreo, eu consigo ter uma agilidade maior nos processos. E isso vai facilitar muito a nossa vida ali no dia a dia. Então é algo extremamente importante. Mas, mais uma vez, precisa ser operado de forma correta, de forma segura, porque senão todos esses benefícios que a gente tem visto aqui, por uma fração de segundos isso pode se perder. Então, operar de maneira segura para ter segurança, conforto e uma operação mais eficiente. São os benefícios que a gente encontra no uso das plataformas elevatórias. E existem alguns modelos aí de plataforma de trabalho aéreo, né? Vários modelos, vários fabricantes, vários tipos. Portanto, é indispensável que o operador tenha sempre em mãos o manual específico do equipamento que ele estiver operando, o qual deverá ser consultado sempre que possível. Isso ajuda o operador a sanar possíveis dúvidas com relação ao bom funcionamento do mesmo. Então, você precisa ter em mãos aí, ter disponível no próprio equipamento, ou fica lá num setor específico, lá na segurança do trabalho, enfim. Mas quando for necessário, o operador tem que ter disponível ali o manual da plataforma. Caso tenha qualquer dúvida, ele vai buscar essa informação no manual. Para as equipes de manutenção que vão fazer qualquer intervenção ali, tem que ter o manual. Inclusive, existem algumas máquinas mais modernas que, quando tem algum problema, ela vai apontar um código ali no painel. E esse código vai dizer exatamente qual é o problema existente. E aí eu preciso ir lá no manual para buscar essa informação, para saber qual é o erro, qual é o problema que tem ali na minha plataforma. Então eu preciso ter esse manual disponível. Normalmente pode ficar no próprio equipamento, mas se eu vou exercer alguma atividade ali que vai ter sujeira, que vai ter poeira, respingo de algum produto, enfim, isso pode ficar guardado em outro local, mas tem que estar disponível para as equipes de manutenção, para o próprio operador, para caso tenha alguma dúvida, isso seja sanado. Então, existem vários tipos de plataforma, vários modelos, vários fabricantes. É importante que os trabalhadores sejam treinados de acordo com o equipamento que ele vai trabalhar, de acordo com aquilo que ele tem ali no seu dia a dia. Então, eu tenho uma plataforma tesoura aqui, ok, eu preciso treinar em cima do uso desta plataforma. Eu tenho uma telescópica aqui, então a empresa, você vai fazer um treinamento, esse treinamento de formação, ele é amplo, né? Ele não vai falar apenas de um tipo, vai falar de vários, mas aí quando você entra numa empresa, é contratado, essa empresa precisa te reciclar, te capacitar em cima do equipamento que você vai trabalhar ali, para você conhecer os riscos daquele equipamento, conhecer o funcionamento dele, enfim, é algo que precisa ser tratado com a devida importância. Não adianta nada eu ficar falando para você de um equipamento aqui telescópico, se o que você vai utilizar é articulado. Falar de tesoura se é um telescópico, a diesel se é elétrica. Então, capacitar, treinar o meu operador de acordo com o equipamento que ele vai ter para utilizar no seu dia a dia. Então, manual de cada equipamento para ficar disponível para os operadores, para a equipe de manutenção e também ser treinado de acordo com o equipamento existente ali na empresa, ali no local que eu vou executar essas atividades.